E aí, pessoal, ainda sobre Grêmio 4, Novo Hamburgo 3, o jogo que garantiu vaga na final do turno para o Grêmio, o enfrentamento mais uma vez contra o Internacional, desta feita na Arena, quarta, 21h30. Mas aqui nós vamos falar ainda da repercussão do jogo, porque o jogo foi ruim, o Grêmio acabou dando mole, entre aspas, e o Grêmio teve na coletiva de imprensa uma série de situações, uma série de recados, uma série de mensagens e também informações. E nós vamos falar sobre isso a partir de agora, porque tanto o Paulo Luz quanto o Renato foram firmes e deram posicionamentos importantes que a gente precisa naturalmente vir aqui conversar. Vamos começar com Paulo Luz, porque Paulo Luz praticamente definiu a vida do André no Grêmio. A tendência é que nesta semana já tenhamos a saída de André, ou ao menos o acerto de André com outro clube, ou até mesmo a rescisão de contrato de André. E isso foi dito por Paulo Luz. Ou seja, aquela situação que é uma enrolação que o Grêmio está vivendo desde o início da pandemia, parece estar chegando ao fim, parece ter data para terminar. Pode ser o esporte, pode ser outra situação, pode ser até mesmo, como eu disse, a simples rescisão de contrato desse jogador. Mas de fato, e Paulo Luz foi definitivo ontem, ele não deve mais vestir a camisa do Grêmio, o que para o torcedor é um certo alento, é uma pena que esse menino não tenha dado certo aqui. Nós sabemos do seu potencial, mas aqui ele não jogou, aqui ele criou descontentamento e aqui a situação não foi boa para ele. Essa é uma verdade que não adianta a gente discutir. O torcedor do Grêmio não quer que ele jogue no Grêmio mais e isso sempre tem que ser analisado, porque o torcedor do Grêmio, ele sabe das coisas, ele sempre tem... A voz popular, em matéria de futebol, ela é sempre definitiva. E também nós vamos discutir porque Renato deu recados na coletiva. Se Paulo Luz deu informações, Renato deu recados que com certeza vão virar informações ainda até quarta-feira. Por que nós vamos falar isso? Porque a primeira grande informação que o Renato... O primeiro grande recado que pode virar informação foi com relação ao reserva ou ao titular. Perguntado sobre Lucas Silva no banco, Lucas Silva, que é a principal figura do Grêmio nessa temporada, perguntado sobre isso, Renato deu um recado que eu não sei até agora se foi para a imprensa que está cobrando a titularidade, se foi para o próprio torcedor que está cobrando a titularidade, ou se foi internamente. Vocês vão lembrar, o Renato diz o seguinte: lá na Europa, jogadores caros ficam no banco sem problema. Aqui não vai jogar todo mundo, alguém vai ficar no banco. E claramente ele fez isso em cima da pergunta envolvendo o Lucas Silva. O que isso quer dizer? O que na verdade a gente pode analisar? O Renato ficou incomodado porque escalou o Lucas Silva no banco e o Lucas Silva entrou durante o jogo, e até acho que o Maicon e o Matheus Henrique no primeiro tempo, sobretudo naqueles primeiros 20 minutos, foram bem. Não me parece, não é hora de um lado belicoso, é hora de ter um pouco mais de tranquilidade, porque o lado belicoso do Renato, ele aumenta a tensão quando mais uma vez comenta o jogo, e aí entra o segundo recado e esse direto recado em cima de Jean-Pierre. O segundo momento da coletiva é uma crítica à postura de alguns jogadores, falando que, inclusive criticando a imprensa, dizendo: vocês deveriam perguntar por que a gente tira os jogadores do jogo, principalmente os jogadores que estão desconcentrados. E o que ele fez no jogo? O Jean-Pierre, desconcentrado, é verdade, comete um pênalti a 34 do segundo tempo. Renato saca ele 2 minutos depois, 1 minuto depois. Sacou o Jean-Pierre. Enlouquecido. E eu estava enlouquecido vendo o jogo, imagina o Renato na casa mata. Só que o recado é público. E o recado tem um valor muito grande interno. Porque quando se faz uma situação como essa, naturalmente se cria internamente uma cobrança forte direcionada a um atleta. Eu não gosto muito das lembranças que eu tenho com relação às críticas públicas do Renato. Eu lembro muito das críticas públicas do Renato ao Luan, que determinaram o encaminhamento do fim da carreira do Luan no Grêmio. Eu não gosto disso. E espero que o GPR seja administrado, e o Paulo Luz tenha uma forma de administração de economia interna. Não foi o que nós vimos ontem. O que nós vimos ontem foi uma crítica pública direcionada a um jogador que errou. Um jogador que, de certa forma, às vezes é desleixado sim para jogar, às vezes é desfocado sim para jogar, e não pode ser. Mas está certo essa crítica,
Porque eu não vi essa crítica, por exemplo, em relação a outros atletas que muitas vezes estão desfocados também. Sobretudo atletas que chegam. Eu vejo uma boa vontade gigantesca, por exemplo, em tentar recuperar o André, ou nas tentativas tantas que se teve recuperar o André. E não me lembro de uma crítica pública como essa. Então, o Renato erra ao colocar Jean-Pierre no centro do problema do Grêmio. Hoje, a discussão é, e aí volta aquela situação que eu disse, recados que podem virar informação. Talvez Jean-Pierre esteja saindo do time. Talvez Lucas Silva esteja entrando. Talvez o Grêmio retome os 3 volantes. Ou não. Essa é uma situação que nós vamos viver sobretudo nas próximas 24 horas. Por quê? Porque o recado foi efetivo, o recado foi forte. E o recado, de fato, coloca dentro do problema da estrutura do Grêmio um jogador na frente dos outros, que é o Jean-Pierre. Será que o Jean-Pierre é o problema do Grêmio? Com todo o respeito que eu tenho a todos aqui, aqui a gente fala, papo de gremista para gremista, vocês sabem de tudo isso, mas, de fato, será ele o problema? Não, né? O Grêmio tem outros problemas importantes, o Grêmio tem outras dificuldades, é entender olhando a ponta do iceberg para achar que o problema está num jogador. O Grêmio está precisando de outras situações. O Jean-Pierre também precisa entrar. Achei um pouco desfocado, sim. Achei o Guilherme Guedes da mesma maneira um pouco desfocado. Acho que tem algumas situações que precisam se ajustar. Acho que o Matheus Henrique, por exemplo, ontem mais uma vez, em muitos momentos sendo um jogador pouco efetivo, jogando um pouco para trás, sendo preciosista na hora. O segundo gol, por exemplo, é um lançamento que ele não precisava dar, podia jogar curto. Acabou tentando cruzar uma bola na frente da intermediária, errou, acabou sofrendo um contra-ataque, o Grêmio se complicou ali, e essa é uma situação que ou a gente compreende, ou a gente entende, ou a gente vai estar sempre tapando sol com a peneira. Já foi assim com outros jogadores que inclusive já foram embora. Nós não vamos criar a mesma coisa achando que o problema está sempre nos jogadores. Os jogadores têm dificuldades e nesse momento muita dificuldade. Mas calma, calma. A hora é de tentar fazer a compreensão do que nós estamos vivendo de fato, para só a partir daí a gente dar recadinho. É só olhar a rede social aí e ver, tem muito recado também. Mas o recado está direcionado para a casa-mata do Grêmio. Para a casa-mata do Grêmio. Porque sabe do potencial desses atletas e sabe que eles deveriam jogar mal. Não gostei da coletiva. O Grêmio entra no Grenal, infelizmente, sob pressão mais uma vez. Entrou sob pressão o Grenal lá de Caxias em razão do que aconteceu na pandemia, as dificuldades criadas na pandemia. E agora entra de novo por dificuldades dentro do campo. O Inter se ajeitou nos 2 últimos jogos. O Grêmio se desajeitou nos 2 últimos jogos. Então essa é uma realidade que nós vamos viver, que nós vamos entender e que nós temos que claramente vir aqui e colocar. Ó, tá ligado o alerta. Eu já falei sobre isso em outros conteúdos, é só olhar, tem ali as individualidades, é só olhar. Nós vamos falar também dos pontos positivos nos próximos vídeos. Mas nesse foi para falar da repercussão e desses recados que foram dados na coletiva de imprensa após o jogo contra o Novo Hamburgo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Não deixe de seguir o canal.